Renda passiva. Pessoal, o que é renda passiva? É o rendimento mensal do patrimônio. Tá? A gente falou em outra aula, vou deixar aqui na descrição, que renda gera patrimônio e patrimônio gera renda. Esse é o círculo virtuoso da independência financeira. Tá? E renda também é importante para o consumo, que a gente precisa consumir itens básicos e não necessariamente básicos, mas que a gente queira consumir. Mas eu falei que o foco é no patrimônio. A gente está falando aqui dessa renda que é gerada pelo patrimônio. Essa outra pode vir tanto do patrimônio como do seu trabalho, tá? Do seu trabalho. Então, a renda que vem do seu trabalho não é passiva, e sim a renda que, teoricamente, você está recebendo sem trabalhar, por isso que tem esse nome passiva, né? E aí, todo tipo de investimento ele pode gerar renda passiva, mas o que diferencia é a previsibilidade. Por exemplo, um título de renda fixa de liquidez diária, ele tem uma rentabilidade mensal, ele é aquele mais previsível. Porque vai render aqui no mês isso e isso eu vou poder retirar para o meu consumo, por exemplo. Isso é a renda passiva, né? Rendeu ali R$10. R$10 eu vou poder retirar para o meu consumo. A renda fixa de prazo, ela vai ter a rentabilidade e vai ter o prazo. Não vai ser assim, vou investir num CDB de 2 anos. É 24 meses que eu não vou poder tirar esse dinheiro. E qual a diferença para a liquidez diária? Que se ele rendeu 2.400, é como se eu tivesse uma renda passiva de R$100 por mês, mas com uma limitação, que eu não vou poder tirar de imediato. Mas, de certa forma, eu tenho uma renda passiva, só que eu tenho que esperar 2 anos para poder tirar ela. Eu posso aqui fazer esse cálculo simples, né? 2.400 dividido por 24 igual ali a R$100 por mês, como se eu estivesse me rendendo isso. E aí, por que a previsibilidade dele é menor? Porque pode acontecer inflação, um monte de coisa pode acontecer aí. Se o CDB for atrelado a algum indicador, como CDI, IPCA, a rentabilidade dele muda. Tá? Por exemplo, se ele é atrelado à taxa de juros básica da economia, se o governo resolve diminuir essa taxa de juros, o CDB vai render menos. Então, não é tão previsível como a liquidez diária. Mesmo a liquidez diária não é essencialmente previsível, tá? Porque essas flutuações acontecem diariamente também na taxa de juros. Enfim, agora tem casos de CDB pré-fixados, que você já define, não é atrelado a nenhum indicador, então ali vai ser de fato previsível, mas do ponto de vista nominal, ou seja, sem desconsiderar a inflação. Pode ser que o CDB vai render ali, já está predeterminado que ele vai render 20% em 2 anos, mas você não sabe a inflação. A inflação pode ser 30%, por exemplo, e começa o poder de compra. Vamos lá. Fundos imobiliários, aqui também tem aqui a gente já entra na classe de renda variável, né, fundos de investimento imobiliários, mas ela é interessante porque ela distribui dividendos mensais. A maioria dos fundos fazem dessa forma, todo mês distribui um pouquinho, porque eles são baseados em aluguéis, né? Fundos imobiliários é como se você comprasse parte de um shopping, e na prática é isso mesmo. Como no shopping tem várias lojas que pagam aluguel, alguns shoppings são negociados em bolsa, você pode comprar cotas deles, e aí os lojistas pagam aluguel, tem lá os gestores, né? Eles são remunerados e o que sobra de aluguel, depois da remuneração dos gestores, são distribuídos proporcionalmente para os cotistas. Então, quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber. É igualzinho os dividendos de uma ação, só que a diferença é que ele paga mensal. Tem algumas ações que pagam mensalmente também, como ali o Banco Bradesco, o Banco do Espírito Santo, mas... e aqui é interessante o fundo imobiliário porque ele se assemelha muito com a lógica do salário, né, que você recebe todo mês. Então, ele tem bastante previsibilidade. Agora, sim, ele não paga o mesmo tanto todo mês. Então, tem um mês que ele vai pagar mais, outro mês que ele vai pagar menos. Mas, se for um bom fundo imobiliário, pensa que, conforme o tempo, ele vai pagando cada vez mais de forma progressiva, tá? E aí, o que você recebe mensalmente é a sua renda passiva. Tem as ações de dividendos. Aí, também inclui aqui royalties, aqui como no YouTube. O que significa isso? Eu, por exemplo, fiz uma música e tenho direitos autorais dela. Então, toda vez que essa música tocar, eu vou ganhar um pouco. Eu publiquei um livro e está lá sendo vendido na Amazon. Toda vez que acontecer uma venda, eu vou ganhar uma comissão. E aí, o livro está lá publicado, eu não fiz mais nada, as pessoas estão comprando. Isso é uma renda passiva. Toda vez que compro, cai um dinheirinho na minha conta. Está no YouTube também, meu canal aqui é monetizado. Aliás, não esqueci de se inscrever, compartilhar esse vídeo e curtir também ele. Então, toda vez que
determinado número de vídeos são assistidos, eu ganho também um dinheirinho pelo YouTube, tá? Na internet, todas as redes sociais permitem isso. São ganhos periódicos. Agora, não é garantia de que vai ser assim, todo mês, isso depende, tá? No caso das ações, ela pode pagar dividendos a cada períodos específicos. Tem ações que pagam de 6 meses, tem ação que paga todo mês, tem ação que é de 3 em 3 meses, tem ação que é a cada ano. E aí, o que é que a gente faz? Se os dividendos são em torno de R$ 1.200, então ela paga ali a cada 6 meses R$ 1.200, a renda passiva vai ser 1.200 dividido por 6, vai ser R$ 200 por mês, tá? Assim, porque eu sempre estou transformando essa renda passiva em valores mensais, porque isso é importante para a gente analisar ali a ideia sempre é que a gente trabalhe no mês, né? Que é o período do salário, sempre fazer esse paralelo da renda passiva com o salário, tá? Só que assim, a previsibilidade ela é menor do que as que estão aqui, tá? É meio que uma continuação dessa seta, não cabe aqui no slide. Então, são menos previsíveis as ações do que os fundos imobiliários. São consideradas mais arriscadas. Aí tem as ações de crescimento e criptomoeda. E aqui eu acho que o pessoal confunde muita coisa, porque muita gente vai dizer por aí que a ação de crescimento não gera renda passiva. De fato, ela não distribui dividendos, mas ela pode sim gerar uma renda passiva. Por quê? Com chamadas vendas parciais. Então, olha só. Imagina que eu tenho uma ação que é de crescimento, ou seja, ela não distribui dividendos, ou uma criptomoeda, que também pode valorizar, tá? E a ação valoriza 3% a cada 6 meses, em média. Tá? Ela pode cair e subir, mas em média histórica, a cada 6 meses ela valoriza 3%. E essa valorização me dá ali, aumenta meu patrimônio em R$ 1.800. O que é que eu posso fazer? A cada 6 meses vender R$ 1.800 em ações. Tá? Eu mantive meu patrimônio inicial, vendi só o que eu lucrei com a valorização da ação. Como é R$ 1.800 a cada 6 meses, a divisão disso aqui dá R$ 300 por mês. Então, a renda passiva da ação de crescimento vem de vendas parciais, tá? Que eu posso fazer. Então, agora sim, a ação pode subir e pode cair também. Então, não é a garantia de que vai subir 3% em 6 meses, ela é muito baixa, por isso que a previsibilidade é muito baixa também, que a previsibilidade aqui é inverso de risco. Mas pode acontecer também, pode também valorizar mais de 3%. Né? E aí eu aumento o meu patrimônio, ou tenho uma renda passiva maior, porque o risco ele também tem essa conotação de poder aumentar meu ganho. Tá? Então, deu para perceber como é que a renda passiva acontece em qualquer tipo de investimento. Né? Esse é o objetivo dessa parte da aula. E agora, basicamente, se você quer viver de renda passiva, o ideal é que você tenha investimento de maior previsibilidade. Por isso que esses três aqui estão no mesmo slide. Tá? Esse aqui você pode usar para acumular patrimônio, mas depois que você tiver um patrimônio de fato para querer viver de renda passiva, até para você, por exemplo, não ficar perdendo tempo vendendo ou comprando ali ações de crescimento, é melhor que você tenha isso de forma automática, por exemplo, com fundos imobiliários, ou ações de dividendos que pagam ali a cada 6 meses, a cada mês, enfim, porque vai ser muito mais automático a sua renda passiva, tá?